Olá, povo de Deus! Estamos começando nossa live das 20 horas em ponto. E esta live nós vamos falar do espírito, da alma e do corpo. Eu quero chamar a atenção de você que tem me acompanhado nesses vídeos, que eu tenho tratado de dois assuntos em especial. O primeiro, andar com Deus. Nós temos um chamado nesses últimos dias para aprender a andar com Deus. E o segundo, que é decorrente desse, que é o arrebatamento da igreja. Nós temos que nos preparar para voltarmos ou para irmos para casa, porque o Senhor foi nos preparar uma morada e Ele vai voltar para nos buscar. Nessas duas perspectivas de nos preparar para o arrebatamento e andar com Deus, nós vamos aprofundando o nosso conhecimento da palavra de Deus para nos dar subsídios, para que nós possamos aprender a colocar isto em prática. Então hoje nós vamos tratar do espírito humano, da alma humana e do corpo humano. Como é que tudo isso se liga, se junta, para nós entendermos o que é, como que Deus opera conosco, como que Deus trabalha conosco. Muito da nossa dificuldade em entender os caminhos de Deus na nossa vida decorre do pouco conhecimento que temos das realidades espirituais e como que essas realidades interagem conosco, com o nosso corpo, com nossa alma, com o nosso espírito. Então nós precisamos aprender um pouco mais sobre esse assunto para que a nossa mente, para que abra o entendimento da nossa mente. A primeira coisa que eu quero dizer é que existe... Oi Lídia, tudo bem? Seja bem-vinda. Nós estamos falando hoje do espírito, da alma e do corpo. Observe um detalhe. Existem pessoas cristãs, quando nós olhamos o meio cristão teológico, nós temos pessoas abalizadas nas escrituras, com profundo conhecimento da Bíblia, e que ele estuda o mesmo que outro estuda, e dois chegam a conclusões diferentes. Então vamos lá. Muitos dizem que o ser humano é formado por alma e corpo, ok? Alma e corpo. Outros dizem que o homem é formado de espírito, alma e corpo. Aí vem a pergunta: por que alguém estudando a Bíblia, ele chega à conclusão que o homem é formado de alma e o outro diz alma e espírito? Por que há essa divergência? Acontece que quando... Vanessa, seja bem-vinda. Nós estamos falando do espírito, da alma e do corpo. Acontece que quando estudamos a Bíblia, eu, por exemplo, quando eu estudo a Bíblia, eu só consigo estudar a Bíblia em português. Mas a língua original da Bíblia é hebraico e ela é grega. Grego, o Novo Testamento, hebraico, o Antigo Testamento. Mas quando eu dependo de uma palavra para firmar uma convicção, eu não posso ler esta palavra em português para ter entendimento. Vou dar um exemplo. A palavra vida. Dois textos. Você tem vida e vida abundante. Quem não negar a si mesmo e renunciar à sua própria vida, então tem as duas palavras vidas. Como os dois contextos são muito diferentes, o que eu faço para ter o entendimento da palavra vida? Eu vou para o grego. Aí eu encontro que a palavra vida e vida com abundância é a palavra zoé no grego. E a palavra, quem não perder a sua vida, essa palavra vida é a palavra psique. Então eu consigo ter um entendimento da distinção entre as duas realidades. Uma é a vida de Deus, outra é a vida natural, ou a vida da alma, ou a vida do homem.
Então, muitas vezes, nós precisamos ir para o grego e para o hebraico para conseguir entender alguma coisa. Então, o que eu faço? Eu vou para a concordância bíblica, pego a palavra no português, o texto bíblico no português, coloco o texto bíblico no inglês com a concordância Strong, e aí, em cima de cada palavra no inglês, aparece um número, que é o número da palavra no grego ou no hebraico. Se for no Antigo Testamento, o número é no hebraico. Se for no Novo Testamento, o nome é no grego. Então eu pego essa palavra, abro ela, ela vai me trazer o significado no inglês, aí eu capturo o que está escrito no inglês, levo para o tradutor e o tradutor me coloca em português. Então eu não sou especialista nem na língua hebraica e nem na língua grega, mas eu uso o recurso que a internet me dá para fazer uma pesquisa no hebraico e no grego para entender o que está escrito. Então, quando tem dois grupos discutindo um assunto e eles não chegam a uma conclusão, antes de eu tomar partido e dizer, olha, o homem é formado de alma e espírito. Não, o homem é formado só de alma. Então, antes de eu tomar partido e saber se o homem é alma, espírito e só de alma, eu procuro ler o que cada parte está dizendo. Aí a pessoa está dizendo assim, olha, o meu entendimento é que alma e espírito é sinônimo. Aí eu pergunto, por que essa pessoa está entendendo que na Bíblia alma e espírito é sinônimo? Porque na língua grega ou na língua hebraica, principalmente no hebraico, a palavra alma e espírito, ela é utilizada como sinônimo. Tipo assim, você tem um versículo dizendo uma coisa, você tem outro versículo dizendo igual. Num está a palavra alma e no outro está a palavra espírito. Então você fala, é sinônimo. Então entenda, não está errado, do ponto de vista da linguística, vamos assim dizer, quem entende que o homem é formado somente de alma e de corpo. Também não está errado quem entende que é formado de espírito, de alma e de corpo. Por quê? Depende da maneira como você enxerga a linguística. E aí você vai ter uma posição ou outra. Por que então, se tem dois grupos divergentes, eu estou dizendo, e vou fazer um estudo, dizendo que existe espírito, alma e corpo? Por que eu levo em conta esta separação? Por causa disso. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, o apóstolo Paulo escreve, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O que é tudo? E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, Paulo nesse texto, ele está dizendo, eu tenho um espírito, eu tenho uma alma e eu tenho um corpo. E ele diz que o espírito, a alma e o corpo mantenha a sua integridade. O que eu posso entender daqui? Se Paulo está dizendo, o meu espírito tem que ser íntegro, a minha alma tem que ser íntegra e o meu corpo tem que ser íntegro, significa que eu posso perder integridade no meu corpo, não perder na minha alma e não perder no meu espírito. Eu posso perder integridade na minha alma, não perder integridade no corpo e não perder integridade no espírito. É muito mais difícil, mas eu poderia também perder a minha integridade no espírito. Então eu posso perder a minha integridade no espírito, eu posso perder a minha integridade na alma e eu posso perder a minha integridade no corpo. Então cada um deles é um componente diferente do outro. Outro lugar que fala que existe uma separação entre alma e espírito está em Hebreus, no capítulo 4, o versículo 12. E diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma e espírito,
juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Veja bem, a palavra de Deus é apta para separar a alma do espírito. O que eu aprendo com isso? Observa, e nós temos que ter muita atenção no que a palavra de Deus está dizendo, que é o seguinte: existe um grupo de pessoas cristãs que dizem que a alma e espírito é sinônimo. Existe um grupo de cristãos que diz que a alma e espírito são duas coisas distintas uma da outra. Ok. Paulo diz que alma, espírito, alma e corpo são três coisas distintas. Ok. Agora vem alguém e diz assim: eu sei separar a minha alma do meu espírito. Aí temos problema. Por que temos problema? Porque a Bíblia diz que somente a palavra de Deus consegue separar a alma do espírito. Então nós conseguimos olhar para a alma, conseguimos olhar para o espírito, conseguimos ter certo entendimento de como funciona o espírito, de como funciona a alma, mas se a gente tentar fazer uma separação radical entre alma e espírito, aí a gente tem que parar para pensar, porque a separação factual é muito difícil. Vou dizer uma outra coisa. Os alunos de medicina têm uma certa aula que eles fazem a dissecação, né, do corpo. Eles pegam um corpo humano morto, abrem o corpo humano, separa elemento por elemento para reconhecer o que é pulmão, o que é fígado, o que é rim. Este corpo humano está morto, ele vai ser aberto, as partes vão ser tiradas, as peças serão identificadas e a ciência vai aprender algo. Mas entenda, o corpo está morto. Então, se fosse possível separar o nosso corpo, a nossa alma do nosso espírito, é a mesma coisa de querer olhar para um ser morto e separar as suas partes. Nós podemos separar as partes de nós, o que é corpo, o que é alma e o que é espírito. Mas exige discernimento, conhecimento da palavra de Deus. Caso contrário, a gente não vai conseguir perceber com clareza o que é espírito, o que é alma e o que é corpo. Ok? Feita esta introdução, vamos primeiro definir, já que nós estamos baseados em Paulo, quando ele separa o espírito, a alma e o corpo, e na carta aos Hebreus, quando ele diz que a palavra de Deus é capaz de separar o espírito da alma. Então, observando esta separação e olhando para a língua grega e hebraica, a palavra espírito, então nós temos aqui a palavra espírito, é ruá no hebraico e é pneuma no grego. Pneuma no grego. Isso é espírito, no hebraico ruá e no grego pneuma. A palavra alma, no hebraico, é a palavra nefesh, e no grego é a palavra psique. Alma. Então, existe, se a gente for olhar, vamos dizer, tecnicamente para o hebraico e para o grego, existe palavras diferentes
para tratar do espírito e para tratar da alma. Levando em conta essa diferença, a palavra espírito significa sopro, hálito, vento, princípio de vida. Lembra que Deus soprou no homem e ele se tornou alma vivente? Aquele... O sopro é espírito no hebraico. Então, espírito é sopro, hálito, vento ou princípio de vida. A palavra alma, no grego e no hebraico, significa a individualidade, o eu, a sede da personalidade, o homem desencarnado. Então a Bíblia diz, o homem vai ao pó e o espírito sobe a Deus. Quer dizer, a alma e o espírito. Jesus diz, quem perder a sua alma, a alma sobe, a alma desencarna do corpo. Quando a morte chega, a alma se separa do corpo. A alma também é a sede do elemento sensível. Também é a sede da vontade e do propósito. É a sede do apetite. E ele representa a pessoa e o indivíduo. Eu quero salvar uma alma, uma pessoa, um indivíduo. Então a alma é esta parte que tem o contato com o mundo físico. E o corpo? O corpo é o componente físico. É a parte tangível, visível e temporal. Então, se nós formos para o hebraico e no grego, temos a palavra corpo. E a palavra corpo, no hebraico, é bazar. E no grego, a palavra é soma. Então, quando nós olhamos para a língua original, nós encontramos o significado de cada palavra. Espírito, alma e corpo. Ok. Mas eu não quero apresentar a você a parte técnica da coisa. Mas como a gente enxerga o espírito, a alma e o corpo do ponto de vista espiritual, por meio de referenciais espirituais. E aqui eu vou chamar um conhecido nosso. Quando a gente faz a Manhã com Deus, a gente faz a Manhã com Deus com a jornada do Tabernáculo de Moisés. Só que antes de fazer o Tabernáculo de Moisés, vou fazer uma outra representação do espírito, da alma e do corpo. Então nós temos aqui o espírito humano, que seria o centro. Lembra que o espírito humano é o princípio da vida? Ele é a parte mais interior da nossa vida. Em volta do espírito humano, nós temos a alma humana. Então a alma humana é a parte exterior do espírito. E nós temos em cima da alma o corpo humano. Então aqui nós temos o corpo. Esta seria uma representação para nós colocarmos a coisa na sua devida hierarquia. O mais profundo do ser é o espírito, a parte que sai do espírito é a alma e a parte que sai da alma é o corpo. Então nós estamos enxergando o espírito, a alma e o corpo baseado numa visão hierárquica. E observa que nessa visão hierárquica, se nós falarmos aonde habita o Espírito de Deus, a Bíblia diz, o que se ajunta com o Espírito de Deus é um espírito com ele. Então o Espírito Santo estaria aqui. Então, aonde habita o Espírito do homem, habita o Espírito Santo. Ok? Então, na parte mais íntima do nosso ser, estaria o Espírito. Na parte mais exterior, a alma, e mais exterior, o corpo. Esta é uma visão
hierárquica do espírito, alma e corpo. Mas não é essa referência que eu quero trazer a você. Eu quero trazer a você para nós entendermos o espírito, a alma e o corpo. Eu quero trazer o nosso velho conhecido, que é o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés. O que é o tabernáculo de Moisés? Por que que eu faço tanta referência ao tabernáculo de Moisés? É que lá em Êxodo, capítulo 25, quando Deus dá a Moisés a planta baixa da construção desse tabernáculo, ele faz duas declarações. A primeira declaração, que o tabernáculo é um modelo das realidades celestiais. A segunda declaração é que Deus vai habitar dentro do tabernáculo. Então o tabernáculo de Moisés, ele é formado por três partes. A primeira parte, mais interior, é chamado lugar santíssimo, ou, desculpe, chamado Santo dos Santos. Este lugar, ele é separado por um véu. Quando a Bíblia diz que Jesus morreu e o véu se rasgou de cima a embaixo, é este véu que separa o Santíssimo Lugar do lugar santo. O lugar santo, nós temos depois o átrio. Então nós temos três partes. Nós temos o átrio, que é a parte exterior, o lugar santo e o Santíssimo Lugar. Se isto é, agora entenda uma coisa. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão do homem. Então, se nós quando Moisés construiu o tabernáculo, Deus desceu sobre o tabernáculo. A glória de Deus desceu sobre o tabernáculo. Mas aquele tabernáculo foi construído no modelo de Deus. Deus deu o modelo. No entanto, quando Salomão constrói o mesmo modelo de tabernáculo, agora chamado templo, em Jerusalém, ele constrói esse mesmo modelo, o Santo dos Santos, lugar santo, o átrio. Quando ele vai orar, ele diz: Deus que habita nos céus dos céus, esta casa não pode te conter. Então ele está dizendo, Salomão, que ele vai estar construindo um templo que é um prédio, como qualquer prédio que existe no mundo, mas nesse caso especificamente é um prédio no modelo que Deus concedeu. Então é um prédio muito específico, é um prédio que tem que cumprir duas coisas. Primeiro, ele tem que ser um prédio desse jeito. Aqui no Brasil tem uma igreja que construiu um templo desse jeito, igualzinho esse prédio. Mas tem uma segunda condição. Esse prédio só podia ser construído no planeta Terra, na cidade chamada Jerusalém, porque essa cidade é conhecida como a cidade do grande rei. Isso significa que qualquer um, Angélica, seja bem-vinda, isso significa que qualquer um que pegar a maquete do Templo de Salomão e construir em qualquer lugar da terra, o máximo que ele fez foi construir uma maquete igual. Mas Deus não está naquele lugar, porque é o único prédio no mundo em que Deus declarou que ele estaria, era o templo de Salomão. Mas quando Salomão ora, ele diz: o Deus está no céu, e esse templo não pode conter. Ora, se a Bíblia diz que Deus não habita em templo humano, Deus só habita no templo que ele constrói. E qual é o templo que ele constrói? É o corpo humano. Quando Deus criou Adão, deu sopro de vida a ele, criou a mulher da costela de Adão, colocou a mulher junto com Adão e deu a ordem para que eles se multiplicassem. Este corpo humano é uma obra de Deus. Ainda que tenha interação do homem e da mulher para a concepção, por óbvio. Mas ele é uma obra de Deus.
Agora, esta obra de Deus, por exemplo, eu nasci de minha mãe e do meu pai, por óbvio, não é? Em 1961, óbvio. Mas quando eu leio João capítulo 1, o versículo 13 diz, 12, todos quanto receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus, os quais não nasceram segundo a vontade do homem, nem da vontade da carne e nem da vontade do varão. Então o que Jesus está falando? Que quando eu recebo Jesus, eu passo pelo segundo nascimento, eu nasço de novo, eu sou gerado pela palavra de Deus, essa geração é divina. Então por que diz, não nasceu segundo o homem e nem segundo o varão? Por que a Bíblia não diz ali que nós nascemos de Deus e não segundo da mulher nem segundo do homem? Porque Jesus é nascido de mulher. Deus preparou um corpo para ele dentro do ventre da mulher. O Espírito Santo colocou a semente santa no ventre da mulher. E a mulher preparou um corpo humano para Jesus. Então, quando em João, capítulo 1, versículo 12, diz que nós não nascemos da vontade do homem, nem da vontade da carne e nem da vontade do varão, é porque a responsabilidade do jardim do Éden, de guardar e lavrar o jardim do Éden, tinha sido dada ao homem. A primeira palavra de não comer do fruto proibido tinha sido dada ao homem. No entanto, depois que Deus cria a mulher e traz o homem e a mulher, este homem tem a incumbência de dizer à mulher que aquela árvore não se podia comer. O casal acabou comendo daquela árvore e eles foram expulsos do jardim do Éden, mas a responsabilidade era do homem. Então o pecado, quem trouxe o pecado foi um homem, não a mulher. Então por isso que a mulher sai da equação naquele caso, porque Jesus também nasce de uma mulher. E nesse caso nós estamos dizendo do princípio ativo da vida. Ok. Então observa. Jesus nasce de uma mulher. E agora nós temos aqui. Aí Deus faz esse segundo nascimento. E quando Deus faz esse segundo nascimento, em Ezequiel capítulo 36, é dito, e eis que eu te lavo com a palavra e te dou um novo coração, um novo espírito, e eu ponho o meu espírito dentro de você. E aí Jesus disse, o Espírito Santo habita em você. Então o Espírito Santo habita dentro de nós. Por quê? Porque esse é o templo feito por Deus. Então o que é que nós temos aqui? Aqui nós temos o corpo, aqui nós temos a alma, e aqui nós temos o espírito. Então os três elementos, espírito, alma e corpo, nós encontramos no tabernáculo. O átrio exterior representa o nosso corpo. Lembra que aqui, quando nós colocamos os elementos, aqui tem uma pia de cobre, aqui tem um altar de cobre, aqui tem uma mesa de pães, aqui tem um candelabro, aqui tem um altar de ouro e aqui tem a arca da aliança. Olha só, para eu sair do átrio e entrar no lugar santo, eu tenho que lavar os meus pés. E para eu sair da alma, do lugar santíssimo e do Espírito Santo e do Santo dos Santos, cruzando o véu, eu já não preciso lavar nada, porque eu já entro lavado, porque a alma e o espírito estão muito ligados. Não, separar a alma do espírito, do ponto de vista humano, é como você pegar 2 copos d'água, um copo vindo da Bahia e o outro copo d'água vindo de São Paulo. Você pega a água da Bahia, a água de São Paulo, mistura no mesmo copo. Não tem mais jeito de separar. A água é H2O. Você olha para a água e vai separar como? A água da Bahia de São Paulo é diferente? Não tem mais. Misturou, parou, terminou a separação. Mas a Bíblia diz,
de que a palavra de Deus é apta para separar a alma do espírito. Então, se nós pegássemos esse copo de água e colocasse na presença de Deus, e se ele fosse hipoteticamente a representação do espírito da alma, a palavra de Deus separaria um do outro. Como talvez a química consegue identificar traços da água da Bahia com traços da água de São Paulo. E ele pode, por outros elementos químicos que porventura venha encontrar naquele ambiente, definir que uma água veio de um estado e outra água veio de outro. Então, o que estamos dizendo? Que o corpo, a alma e o espírito é discernido no tabernáculo. O corpo, a alma e o espírito é discernido no tabernáculo. Então, quando nós lemos, por exemplo, em 1 Coríntios, deixe-me ver se eu acho o texto bíblico aqui. Em 1 Coríntios, quando ele fala, ele diz assim, quem achar o texto pode me indicar o texto. O texto bíblico em Coríntios diz assim, quem peca contra o corpo? Quem peca, ele fala da prostituição, e ele fala que a prostituição é um pecado contra o corpo. Por que que ele diz que a prostituição é um pecado contra o corpo? Porque o ato do sexo fora do casamento é um pecado, ok? O ato do sexo fora do casamento é um pecado. Qual é a dificuldade de tratar o sexo como pecado do pecado da mentira, por exemplo? Ou qual é a dificuldade de tratar um pecado sexual do pecado da cobiça, por exemplo? O problema do pecado sexual é que ele usa o corpo para dar prazer. O pecado sexual usa o corpo para dar prazer. Quando a pessoa se arrepende de alguma coisa, ela se entristece por aquilo que ela arrepende, ok? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Então, quando nós confessamos um pecado, nós sentimos arrependimento. Aquilo não foi bom. Aquilo pesou na nossa consciência. Qual é o problema do pecado do corpo? O problema do pecado do corpo é que o corpo teve prazer no pecado. E como é que você vai odiar aquilo que você amou? Aquilo que lhe deu prazer? Então, para a pessoa se arrepender do pecado contra o corpo, ela tem uma dificuldade muito maior do que ela se arrepender do pecado da cobiça. Porque o pecado contra o corpo entrelaçou o prazer na carne e internalizou de tal maneira que ela não consegue odiar aquilo que ela ama, aquilo que ela adorou, aquilo que ela gostou. E aí tem a dificuldade de arrependimento de todo o pecado de natureza do corpo. Como é que a pessoa consegue se arrepender do pecado do corpo? Eu vou tentar encontrar o texto aqui enquanto eu vou falando. Como que a pessoa consegue se arrepender quando ela peca contra o seu corpo? Veja o caso de Davi. Davi cometeu o pecado de adultério. Ponto. 6:18. 6:18. Diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Aí ele diz: você não sabe que o teu corpo é santuário?
Então vamos entender o arrependimento do pecado do corpo. Davi comete o pecado de adultério. Ponto. Cometeu o pecado de adultério. O que ele faz em seguida? O que acontece em seguida? A esposa dele chega até ele e diz, escreve o nome da esposa aí de Davi. A esposa de Davi diz assim para ele, Davi, fiquei grávida. Davi fica agoniado. Ele cometeu um pecado contra o corpo, um pecado de impureza sexual. Ele vai, ao invés de se arrepender do pecado que ele cometeu, ele comete um outro pecado em cima daquele. Ele dá um jeito de matar o marido da mulher dele, né? Ele dá um jeito de matar o marido da mulher dele. Vamos ver o nome da mulher dele lá, na genealogia. Davi gerou, da que fora mulher de Urias. Aqui fala, daquela que foi mulher de Urias. Então Davi, ele faz um jeito de que Urias seja morto. Então ele pega o pecado de adultério e acrescenta o pecado de homicídio. Ponto. Até aí a história continua. Até ali a gente não vê Davi falando em arrependimento. Aí chega o profeta. O profeta chega para Davi, o profeta Natan, conta uma parábola para Davi, e ele diz assim, chegou um fazendeiro na casa de outro fazendeiro. Era de noite. O fazendeiro tinha que matar uma cordeira, uma ovelha, para alimentar aquele viajante. Ao invés dele ir no seu quintal e matar a sua ovelha, ele vai no quintal vizinho e mata a ovelha do vizinho. Aí Davi disse, este homem que cometeu esse pecado é digno de morte. Veja que Davi não caiu a ficha ainda para ele. Ele ainda não tinha reconhecido o pecado dele. Por quê? O pecado deu prazer e o pecado gerou um filho. E aí ele vai para um homicídio depois. Mas aí, quando Natan conta essa história, ele cai na consciência e ele diz, pequei. Então quando ele diz pequei, a ficha cai na cabeça dele. Eu pequei. Mas esse pequei não é um pequei. Como que eu vou odiar aquilo que eu amei? Então era muito difícil para ele olhar para o seu pecado de adultério e dizer, eu cometi esse pecado e pequei. Eu me arrependo. Mas arrepender como? Eu gostei. Então ele ficou numa situação muito difícil. O que vai acontecer? Ele reconhece, pequei. Friamente ele reconhece, pequei. De acordo com a lei de Deus, ele reconhece, pequei, Batseba, isso mesmo. Ele reconhece que ele pecou por adultério com Batseba. Ponto. O que a Bíblia diz? Quando eu confesso o meu pecado, Deus é fiel e justo para perdoar o meu pecado e purificar da minha iniquidade. Mas aí vem um drama. Deus perdoou Davi. E a purificação da iniquidade? Como é que Deus trataria com Davi para purificar Davi da sua iniquidade? Entenda, há duas maneiras de eu me arrepender de um pecado que eu pratiquei. A primeira maneira, aliás, vou dar 3 maneiras de arrepender de um pecado. A primeira maneira, eu fiz algo contra a lei de Deus, eu pequei. Eu li a Bíblia, a Bíblia mostrou que é pecado, caiu na minha consciência que é pecado, eu confesso, eu pequei. A segunda maneira para eu reconhecer que é um pecado, há caminhos que parecem direito ao homem, o fim dele é morte. Eu olho para trás e vejo o mal que eu causei. Então Davi causou um mal, que foi a morte de Urias. Ele matou Urias, mandou matar Urias. Então ele causou um mal. Aquilo pesou na consciência dele. Lembra?
O pecado de adultério é um pecado contra o corpo. Ele não tinha condição de arrepender, de odiar aquilo que ele teve prazer. Então, o que ele faz? Ele olha para o homicídio que ele praticou e ele diz: eu errei, eu matei um homem, olha o que eu fiz, porque eu cometi o adultério, eu matei um homem. Veja que ele está arrependido do homicídio, não do adultério. A terceira maneira de reconhecer um pecado e se arrepender: a consequência. A caminho que parece direito ao homem, o fim dele, o fim do caminho é caminho de morte. Então vamos entender esse caminho de morte. Nós estamos falando do corpo humano. Vamos entender o caminho de morte na vida de Davi. Davi cometeu o pecado de adultério, ponto. Ficou sabendo da gravidez. Tomou uma atitude por causa disso. Mandou matar Urias, ponto. Acabou. Cometeu 2 pecados. Adultério, homicídio, acabou. Vem o profeta: Davi, você pecou. Lei de Deus, reconheço que eu pequei, ponto. Se ele reconheceu que ele pecou, é porque ele confessou o seu pecado. Quem confessa o seu pecado, recebe de Deus o seu perdão, ponto. Mas aí Natan fala uma coisa: o que você fez foi escondido, o que eu vou fazer, todo mundo vai ver. E ali começa o problema do pecado de Davi. Por quê? Passado algum tempo, o filho de Davi se apaixona pela filha de Davi e abusa dela. Passado algum tempo, o irmão esse filho de Davi que abusou da filha de Davi era do mesmo pai, Davi, mas de mães diferentes. Era meio irmãos. Coabitaram e ele desonrou a sua meia-irmã. Ponto. O irmão dela, que era de mesmo pai e de mesma mãe, filho de Davi, mas filho da mesma mãe daquela mulher que foi filha de Davi, violentada pelo outro filho de Davi, ficou sabendo e mata o primeiro filho de Davi. Ponto. Davi fica sabendo que um filho matou o outro filho. Davi pega e expulsa o filho do país, manda para outra região. Ponto. O general de Davi, depois de um tempo, percebendo que Davi estava com saudade do filho que ele tinha mandado embora, diz para Davi: recebe o teu filho de volta. E Davi se reconcilia com esse filho, chamado Absalão. Ele volta, ponto. Passado um tempo, Absalão dá um golpe de estado e expulsa Davi do reino, do trono, como um cachorro. Ponto. Não bastando ter expulso Davi, Absalão pega todas as concubinas do pai dele e abusa sexualmente delas em público. Ponto. Passado um tempo, Absalão diz para Davi, aliás, Absalão não, o general de Davi diz para Davi que ele vai tomar o trono de volta. E há uma guerra, e Absalão morre de pendurado nas árvores. Parece que ele que tinha um cabelo grande, fica de pendurado lá, ele morre. E aí Davi volta a reinar. O que acontece? Davi se arrepende por causa da consequência do pecado dele. Por causa de tudo que o pecado trouxe depois do pecado ter acontecido. Aí ele escreve o Salmo 51, 55 ou 54, parece. Aí Davi chora na alma, porque ele percebe a consequência toda da sua atitude. O homem se arrepende porque lê a palavra de Deus, o homem se arrepende porque fez algo que ele tem consciência que errou, ou ele se arrepende
pelas consequências do seu erro nos seus dias seguintes. Tudo isso para dizer o seguinte: Paulo diz: santifica o teu corpo, santifica a tua alma, santifica o teu espírito. Há um pecado contra o corpo, há um pecado contra a alma, há um pecado contra o espírito. Há como você santificar o teu corpo, separar ele através da disciplina. Há como você separar a tua alma, há como você separar o teu espírito. Então entenda, quando nós olhamos para o tabernáculo, ele é a representação, o santíssimo lugar, o espírito, lugar santo, a alma, o átrio, o corpo. Ele é o modelo do templo de Deus, que é o corpo humano, com essas características. Agora nós vamos olhar sobre um outro ângulo, o espírito, a alma e o corpo. Então vamos primeiro colocar o Espírito Santo. Deixe-me colocar em vermelho. Primeiro nós temos aqui o Espírito Santo. Então nós temos o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele se une com o espírito humano. Então o Espírito Santo, ele se une com o espírito humano. O que nós estamos dizendo aqui? Que quem de nós, eu, César, a parte de mim que se coloque em contato direto com Deus, é o meu Espírito Santo. Aí nós vamos entender o que Jesus disse à mulher samaritana: Deus busca verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito. O que ele está dizendo? Somente quem nasceu de novo e recebeu o novo Espírito está apto a adorar a Deus. Então nós temos o Espírito Santo, o Espírito humano no Espírito Santo. Depois, descendo, nós temos a alma humana. Alguém diz que o ser humano é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Ok? Então nós temos a alma humana. E depois da alma, nós temos o corpo humano. Ok? Espírito, alma e corpo. Agora vamos entender as faculdades da alma. Quais são as faculdades da alma? A primeira faculdade da alma é a sua consciência. A consciência é uma faculdade. A consciência é uma faculdade consciência. A consciência. A alma também, ela possui uma mente. Ela tem uma capacidade de pensar. A alma também, ela possui uma vontade. E a alma também, ela possui uma emoção. Essas são as faculdades da alma. E quais são as faculdades do corpo? Hebreus capítulo 4, versículo 12 dá duas. Ele possui a medula
e ele possui as juntas. Ele possui a medula e ele possui as juntas. O corpo também, ele é capaz de ver. O corpo é capaz de ouvir. O corpo é capaz de tocar. O corpo é capaz de sentir o paladar. De sentir o paladar. 1, 2, 3, 4, 5. E ele é capaz de ver, ouvir, tocar, sentir e saborear. O que são esses sentidos do corpo? É a interação do corpo humano com o mundo externo. Então tudo que o homem vê, o homem ouve, o homem toca, o homem sente, é ver, ouvir, tocar, saborear e apalpar, sentir. Tudo isso é o que faz o corpo entrar em contato com a alma. E a alma entra em contato com o espírito. Então a alma tem. Então o que nós temos aqui? Entre a alma e o corpo, nós temos os nossos desejos. Os nossos desejos naturais. Os nossos desejos naturais. E entre a alma e o espírito, nós temos os nossos desejos espirituais. Quem é que comanda o nosso ser? Aonde está o nosso eu? O nosso eu, ele vai estar na alma. Então aqui nós temos o centro da nossa existência, que é o nosso eu. O que tem em torno da consciência, mente, emoção e vontade? Isso aqui é o coração do homem. O coração do homem. O coração do homem captura inclusive o espírito humano. E aqui nós temos o coração do homem e aqui nós temos, deixe-me tocar aqui, deixe colocar a emoção aqui dentro. Aqui nós temos a emoção. E aqui nós temos a mente. Quando nós estamos falando da mente humana, então nós estamos falando do coração e da mente. Então a mente humana, ela se interage com o mundo exterior. O coração humano interage com as profundezas do corpo humano. Então nós temos o espírito humano. Como é que é a conversa entre o espírito humano e a alma humana? A conversa entre o espírito humano e a alma humana é feita com a consciência, com a intuição. O que estamos dizendo com isso? É que a linguagem entre o espírito humano e a alma humana não é uma linguagem feita em linguagem humana. É uma linguagem muito profunda. Podemos dizer que na linguajar é uma linguagem, na linguagem da informática, a gente diria que é uma linguagem binária, 0, 1, 1, 0. É uma linguagem de máquina.
É uma linguagem que o ser humano não consegue perceber se não discernir. Então, intuir, discernir, pressentir é a parte que faz o contato da alma com o espírito. Qual é a outra parte que faz o contato da alma com o espírito? É a consciência. A consciência humana é a fronteira entre a alma e o espírito. Entenda. A parte, por exemplo, intuição. Eu não tenho governabilidade na minha intuição. Eu não posso dizer, agora eu vou intuir alguma coisa. Agora eu vou ter um pressentimento. Eu não posso. O pressentimento simplesmente vem. A intuição simplesmente vem. Ela surge e ela vai. E eu tenho que captar. Agora, a minha consciência não. Eu posso manter uma consciência limpa ou uma consciência suja. Por exemplo, eu posso ficar olhando site pornográfico. Eu estou sujando a minha consciência. Eu posso ficar lendo a palavra de Deus. Eu estou limpando a minha consciência. Então a minha consciência é a conexão entre a minha alma e o meu espírito. E entre a mente e o corpo. A conexão entre a mente e o corpo são os 5 sentidos. Por que então o ser humano ele é propenso a não ter fé? Porque a alma com o corpo trabalha só com o mundo visível. E a alma com o espírito trabalha com o mundo invisível. Então, para eu ter fé, eu tenho que ter uma conexão entre minha alma e meu espírito. Para eu ver alguma coisa, ter certeza de alguma coisa, para eu observar um objeto físico sensível, eu tenho que ter uma interação entre a minha alma e meu corpo. Por exemplo, se eu ficar cego, eu não consigo mais usar o elemento chamado visão, porque eu não tenho mais conexão com o mundo exterior. Então, o ser humano é formado de espírito, alma e corpo. Quando nós falamos de alma, nós estamos falando de consciência, emoção, vontade e a mente. Quando nós falamos de corpo, nós estamos falando dos sentidos naturais. Ouvido, olhos, nariz, boca e o tato e o paladar. Então nós estamos falando disso. Agora imagina você, a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Por que o coração do homem é enganoso? Imagina, a tua emoção está mandando informação, a mente manda informação, a vontade manda informação, a consciência manda informação, os olhos mandam informação, o ouvido informação, tocar informação, sentir informação, saborear informação. É tanta informação que chega dentro de você que a gente perde a capacidade de perceber. Por isso que nós precisamos da ajuda de Deus para nos santificar no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Porque é muito complicado o nosso interior. Vai e pergunta para um psiquiatra ou para um psicólogo o que é o ser humano por dentro, o que é a vida interior dele. E aí a Bíblia dá um segredo. Ela diz, ande em espírito e você não vai cumprir as concupiscências da tua carne. Ou seja, se nós não andarmos dirigido pelo Espírito de Deus, nós vamos andar dirigido pelo nosso corpo ou pela nossa carne. Aí não é corpo. A diferença entre mente e corpo, quando nós falamos de carne, nós estamos falando da natureza pecaminosa no homem, da natureza que se rebela com o homem. Então aqui nós temos a figura do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. E quando olhamos a complexidade desse mundo, nós temos que concordar com o apóstolo Paulo.
E vamos terminar lendo a instrução do apóstolo Paulo a cada um de nós. Ele diz, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é, se você quer se preparar para a vinda de Jesus, você tem que se preparar para santificar o teu espírito, a tua alma e o teu corpo. Você tem que conseguir aprender a trabalhar na dimensão do teu espírito, na dimensão da tua alma e na dimensão do teu corpo. E tudo isso aqui é o detalhamento, é o esquartejamento. Nós cortamos em parte o ser humano e olhamos para dentro das minúcias dele para entender por que nós precisamos da liderança do Espírito de Deus para andarmos com Deus. Eu digo sempre o seguinte, olha o tamanho da complicação que nós somos para Deus. Para a gente ficar de pé, nós temos um Deus sentado no trono, Deus o Pai. Do lado do trono, nós temos o Filho de Deus, o Senhor, intercedendo por nós. E dentro de nós, nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós. Nós somos tão complicados que precisamos do Espírito de Deus dentro de nós pedir ao Pai, do Filho de Deus ao lado do Pai reforçar o pedido do Espírito, para o Pai vir até nós e fazer a obra da santificação. Quando a gente entende a nossa complexidade, nós entendemos a nossa dependência de Deus. E quando a gente entende o que precisa ser feito em nossa vida, nós dependemos, não só dependemos de Deus, mas passamos a ter o profundo desejo de andar com Deus. Isto é, de nos colocarmos debaixo da liderança de Deus para andarmos com Deus e vencer esse emaranhado de coisa que somos nós. Que o Senhor seja louvado. Foi muito bom ter você aqui. Agora, pega essa mensagem, mande um aviãozinho para que outras pessoas possam também aprender a complexidade do seu ser. E também venha para essa conta do Instagram, comece a me seguir, porque aqui o nosso propósito é transmitir a palavra de Deus para aprendermos a andarmos com Deus, preparando-nos para a volta de Jesus, que pode acontecer a qualquer instante. Que o Senhor seja louvado e que você tenha um momento, uma noite abençoada na presença de Deus.